Bem, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo tomou um belo café? Tava bom? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quem está participando pela primeira vez desse evento? Quem está vindo pela segunda vez? E para não me alongar, quem já está vindo pela terceira, quarta, quinta vez? Olha, isso daí é resultado de quem trabalha com carinho e com amor naquilo que faz. E o Daniel e a Neuza fazem isso de forma muito generosa, muito cuidadosa. Já começa pelo próprio ambiente, esse Resort Itauá, eu acredito que vocês estejam gostando de muito, né? Tem tanto entretenimento, quantos espaços gostosos para arejar a cabeça, descansar. E isso daí eu vejo que o que é? É carinho e atenção com cada um de vocês. A minha conversa com vocês, apesar de eu falar de forma para o coletivo, como se fala no atacado, mas eu gostaria que fosse uma conversa no varejo mesmo, ou seja, é como se eu estivesse falando com cada um de vocês, do lado de vocês. Pode ser assim? Então, meu nome é Darley de Oliveira, sou gerontólogo, como o Daniel falou, e tenho 60 anos. Quando eu falo 60 anos, segundo o IBGE, eu não estou sozinho, porque no Brasil somos mais de 32 milhões de idosos. Ou seja, legalmente, a partir dos 60 anos no Brasil, as pessoas que passam a ter 60 anos são classificadas como idosos, que tem alguns privilégios, né? É um espaço particular no estacionamento de shopping, supermercado. Nas filas nós temos também o benefício de utilizar uma fila para os idosos. Enfim, existem benefícios. Porém, eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha família. Sou casado há 38 anos, conheço a minha esposa já há 45, temos 2 filhos. O de óculos é o Leonardo Fernando de Oliveira, é gestor de RH, tem 29 anos. Ao lado, o meu filho Bruno, 37 anos, é médico, formado no FMG em BH, mora lá e trabalha também com área financeira. E do lado ali está ali um rapaz que eu acho que vocês estão reconhecendo há 10 anos atrás, um pouquinho mais gordinho, juntamente com a minha mãe, Dona Jandira. E por que eu estou falando de família, né? Porque esse ambiente é extremamente familiar. E quando eu trouxe aí, eu pensei 2 vezes de apresentar ou não a minha mãe aqui. E tem um motivo particular, que daqui um pouquinho eu falo com vocês. Falando um pouquinho da minha parte acadêmica ainda, eu tenho graduação em Administração de Empresas, mestrado em Ciências Espaciais pelo ITA, São José, porém aos 55 anos eu me aposentei, com 37 anos de trabalho. E quando eu me aposentei eu não queria ficar parado, eu tenho um prazer muito grande de conhecer coisas novas, de entender como são as coisas, como elas funcionam. E eu já deixo uma dica para vocês. Quando vocês encontram prazer em algo, por exemplo, leitura, vocês estão fazendo, ainda mais nessa faixa etária nossa, né? Nós estamos fazendo algo muito bom para o nosso sistema cognitivo. Porque o nosso sistema cognitivo precisa receber informações novas. Uma vez numa palestra recente, inclusive, eu falando sobre isso, uma senhora falou, mas eu faço tricô. Isso aí me ajuda? Ajuda e muito. Porém, mais do que isso, quantos pontinhos novos de tricô a senhora faz por semana? Porque só fazer o tricô colabora, mas o que ajuda o nosso sistema cognitivo é a informação nova. Muito bem. Então, quando eu completei 55 anos, eu decidi então continuar a estudar. E decidi por gerontologia. Gerontologia é uma especialidade, não é médica, mas é uma especialidade que procura trabalhar e estudar o envelhecimento, o processo de envelhecimento. De forma que sempre focado na qualidade de vida e no bem-estar da pessoa.
E por que eu fiz isso daí? Bem, como eu falei, eu senti a necessidade de continuar estudando. Porém, quando eu optei pelo continuar em gerontologia, eu acabei entrando de uma forma mais assertiva no mundo digital e desenvolvi o perfil O que você vai ser quando envelhecer, que hoje é um perfil que de seguidores são mais de 500 mil de pessoas. E segundo o Instagram, são 85% desse mais de 500 mil são pessoas acima de 50 anos de idade. Então eu pensei, poxa, eu não tinha essa expectativa de um crescimento tão grande. E o que eu coloco nesse perfil? Em parte é o que eu vou falar com vocês aqui, mas também dicas de saúde, filosofia, poesia, música, mas eu coloco entretenimento também. E esse entretenimento é um entretenimento onde eu coloco pessoas de idade 50 a mais, surfando, pedalando, fazendo rapel, saltando de paraquedas, ou seja, vivendo. Quando eu percebi esse crescimento, eu falei, eu quero investir mais nisso. E daí eu comecei com a parte de palestras, para esse público que eu gosto tanto. Porém, apesar da gerontologia já ter me aberto um campo para o mundo digital, em paralelo eu estava cuidando de quem? Da minha mãe Jandira. Hoje ela tem 82 anos. Porém, quando eu tinha 52, eu já comecei a cuidar dela. E cuidado de 24 horas. Eu sou muito mais do que o cuidador dela. Eu sou o curador dela. Eu sou responsável por ela. E daí eu falei, poxa, não é à toa que de repente eu pensei em fazer gerontologia. Ou seja, eu não fiz gerontologia para aprender a cuidar, a ser curador de uma pessoa de idade. Eu fiz gerontologia para me dar mais apoio, conhecimento, para entender melhor esse processo. E eu tenho que falar um pouquinho da minha mãe, não tem como não falar. Opa! A minha mãe nessa foto aí, ela estava saudável, alegre, feliz, estava comigo lá pertinho de Campos do Jordão. Porém, o histórico dela, nos últimos 20 anos, é de extensa luta contra o câncer. Em 2002, ela foi diagnosticada com câncer no estômago e intestino. De forma resumida, passou por todos os procedimentos e, após 5 anos, remissão total. Em 2017, surpresa, perdeu a visão, descolamento da mácula e numa infecção hospitalar, acabou perdendo a visão. Se não bastasse, em 2017, nódulos na axila direita, foi retirado. Passou um pouquinho mais ainda em 2017, mama, diagnóstico câncer, retirada da mama. Todos os procedimentos cirúrgicos e a retirada da mama. Mais um pouquinho, em 2021, uma remissiva do câncer da mama, metástase óssea. E daí, então, 4 anos, estamos em 2025, exatamente há 45 dias atrás, mais um diagnóstico. Atingiu o fígado. E essa pessoa que vocês estão vendo, firme do meu lado, me abraçando, feliz, em 40 dias, se transformou. A mamãe hoje, ela não consegue se levantar da cama. Ela não consegue ficar parada sentada. Todas as funcionalidades delas estão comprometidas. Ela se tornou 100% dependente em 45 dias. E se eu estou aqui hoje, é porque uma amiga cuidadora disse sim ao meu pedido. E eu quero reforçar a questão amiga, que é um tópico que a gente vai conversar, que é muito importante para nós. Amizade, relacionamento. E esse evento propicia também isso daí, conexões. Bem, isso posto, qual a mensagem então que eu trago um pouquinho da minha mãe para a gente dar entrada à nossa palestra? Dentre as muitas lições aprendidas nesse processo com a minha mãe, já há 8 anos, ela sempre fala para mim, filho, a vida é boa. Para alguns é boa até demais, mas para ninguém a vida é fácil. Vocês concordam? E ela ainda complementa,
Darley, a vida é bela. A vida é bela, mas ela é imprecisa, ela é incerta. Nesse momento estamos aqui, bem, mas ninguém nos garante. Afinal de contas, no passado nem Deus mais interfere. O que foi feito, foi feito. No futuro a Deus pertence. Mas esse momento agora é o que temos. É nesse momento que temos o maior desafio das nossas vidas, que é, como cristão, eu acredito que boa parte de vocês são, Deus nos deu 2 grandes presentes. Primeiro, o dom da vida, a vida. E qual o segundo presente? A liberdade, o direito de escolher o que fazer com a vida. O que nós estamos escolhendo, fazendo com a nossa vida? Honrando o que Deus nos deu, a liberdade, o livre-arbítrio. Eu vou pedir para o Alexandre, tem um refrão de uma música, eu não sei se vocês perceberam, tinha uma música de entrada, Criando Ambiente, que foi proposital, que tem um refrão que eu acho muito bonito e tem tudo a ver com essa última fala minha da palestra, que é essa questão do desafio da gente fazer boas escolhas, algo dado por Deus para nós. Que tipo de escolha nós estamos fazendo para a nossa vida? O refrão, Alexandre. Essa música tem um refrão que eu vou pedir para vocês ouvirem e depois a gente vai dar uma paradinha. E daí a gente vai tentar cantar junto, pode ser? Tá. Daí eu vou pedir, vamos levantar, balançar um pouquinho o corpinho, alá Maria Alice Coraza, para a gente se mexer um pouco. Aí, aumenta pra gente. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, de novo, Alexandre, o melhor do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora são nós. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, de novo, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, e não é, gente? É agora que a vida está acontecendo, não é? Parabéns para vocês, parabéns para todos nós. Vamos continuar então. Isso posto, né? Já que o maior desafio nosso é justamente esse, a gente saber fazer escolhas e escolher bem. Por que não escolher envelhecer bem? Né? E daí, olhando para vocês nesse momento, eu diria para vocês já perceberam o quanto de histórias o quanto de histórias transbordam do nosso olhar? Com o passar dos anos, os nossos olhos começam a transbordar as nossas histórias. E quando eu olho para vocês, eu não vejo simplesmente um rosto, um corpinho, não, a vestuária, eu vejo olhos transbordantes de histórias. E quando eu falo histórias, vamos viajar um pouquinho no tempo. Desde o primeiro momento que a gente nasce, aquela alegria do papai e da mamãe nos recebendo, nos acolhendo, a nossa infância, a nossa adolescência, os primeiros namoricos, um beijinho escondido, coisa do tipo. Vamos crescendo e de repente nos vemos próximo àquela idade já do querer ser adulto, de tomar decisões e de colocar essas decisões em práticas. E daí o mundo começa a nos chamar para as responsabilidades. Ora é trabalho, ora é estudo, ora de repente o casamento, surge o casamento, rapidinho de repente os filhos crescendo, filhos indo para a escola, filhos se preparando para a faculdade,
Filhos indo para a faculdade e de repente aquela experiência do ninho vazio. Quem já teve essa experiência? Dói, não dói? Dói. Eu vivi isso daí. E vivo até hoje. Quando meu filho de BH vem e vai embora, papai é que chora. É apego, né? É carinho, é amor. Mas passa, não passa? Porque a gente sabe que fez o nosso papel. É como o Khalil Gibran fala, nós somos o arco, nossos filhos são as flechas. E quanto mais a gente melhor esticar e direcionar os nossos filhos, a gente torce para que vá mais longe, voe mais alto que a gente. Não é verdade? Então, isso posto, o que eu quero colocar aqui? Quanto mais anos vamos vivendo, mais histórias temos para contar. Ou seja, todo esse processo dos nossos filhos, da nossa infância, foi consumindo tempo, não é? E nesse tempo alguma coisa aconteceu com a gente. A gente envelheceu, a gente ficou mais velho, a gente ganhou anos, ganhamos experiência. E daí muita gente fala, com o passar dos anos, os limites vão tolhendo a nossa liberdade. O ruim do envelhecer, muitos pensam, é que com o avanço dos anos, limites vão aparecendo. E de fato, alguns limites aparecem, e é natural. Mas eu gosto de olhar a metade do copo que fica cheio. E essa metade do copo que fica cheio é relativo justamente ao aspecto libertador do envelhecer. E eu espero que vocês concordem comigo. Porque com o envelhecer, há esse aspecto libertador da gente ficar livre daquela pressa maluca de fazer várias coisas ao mesmo tempo, atender várias pessoas ao mesmo tempo, e todo dia aquela correria, para quê? Com esse tempo que a gente ganha, a gente vai se acalmando, vai ficando mais leve a caminhada e a gente vai dando tempo não para os outros, mas para a gente. A gente vai desacelerando naturalmente. Vocês já perceberam isso na vida de vocês? É se desacelerar? Agora, outra questão que a gente ganha com o envelhecimento, e eu gosto de falar dos ganhos, é também o aspecto libertador da gente não dar bola mais no sentido de agradar as pessoas. Porque a gente foi ensinado, não sei quem ensinou isso, da gente sempre estar concordando com as pessoas ao nosso entorno. E nessa de concordar com as pessoas, muitas e muitas vezes, nós deixamos de falar sim quando queríamos falar não, ou nós deixamos de falar não quando, na verdade, queríamos falar sim. E de novo eu questiono vocês já viveram alguma coisa semelhante na vida de vocês? Da onde que veio esse mantra, vamos agradar o outro em detrimento a nós? E nesse processo do envelhecer, a gente começa a romper isso daí, a gente vai ficando liberto dessa necessidade. Não que a gente passe a ficar rude, áspero, mal educado. Não, a gente fica mais leve e a gente se respeita mais. E mais um aspecto libertador que acontece com o envelhecer é a gente deixar de se preocupar em cometer erros. E por falar nisso daí, conversando com um amigo há 2 semanas atrás, sobre essa palestra que a gente está realizando agora, e sobre esse assunto de cometer erros, ele falou, Darley, eu tenho 71 anos de idade. 71. Porém, conforme a minha mãe, eu fui aprender a andar justamente quando eu completei 1 ano de idade. Ou seja, estávamos na sala, de repente saí ali do joelho do papai, fui para o sofá e de repente vi a mamãe no corredor e corri ao encontro dela. Foram meus primeiros passos quando eu completei 1 ano de idade. Darley, eu tenho 71, fazendo uma conta simples, há 70 anos eu aprendi a andar. Concorda? Falei, legal, e aí, onde você quer chegar, Darley? Nesse período de 70 anos, eu estou aprendendo a andar até hoje. Até hoje eu tropeço, até hoje eu caio. E quantos tropeços eu não dei na vida, mesmo tendo aprendido com 1 ano. Poxa, daí eu entendi. Realmente, essa questão libertadora que a idade nos dá, de não se preocupar em errar, porque nós somos seres em construção. Nós não nascemos prontos, nós somos construídos com a idade, com o tempo. Né? E
Eu não sei se vocês já passaram perto de alguma grande obra de construção. Geralmente vem uma placa assim, obras em construção, cuidado. Ou, estamos em construção, cuidado. Já pensou cada um de nós com uma plaquinha no peito? Já pensou? Eu chego para vocês e olho a plaquinha, o que vai, no ato, vai despertar em mim? Tolerância, acolhimento. Porque a plaquinha vai me lembrar, eu estou em construção, cuidado. Eu posso cair, eu posso errar. E vocês também vão estar vendo comigo aqui, quando se aproximarem de mim. Olha, estou em obras, sou um ser em construção. Portanto, se eu errar, não se preocupe, isso vai acontecer de novo. Bem, dito isso, questão dos limites, vamos falar da importância do envelhecer bem. Agora, envelhecer bem, gente, não é questão de sorte, não é questão do acaso. É decisão diária. E é uma decisão que tem que ser renovada a cada novo amanhecer. Porque as batalhas e desafios são inúmeros. Esse ambiente nosso, que a gente vai conversar daqui a um pouquinho, é desafiador. Exige essa questão da gente se renovar no aspecto, eu quero envelhecer e bem. E a gente vai entender por que já. E eu ainda repito mais uma coisa, eu falei no início e volto a falar, essa escolha de vocês de participarem de um evento como esse, Felicidade, já é uma escolha positiva e já é uma escolha de um envelhecer bem, melhor. Por quê? Principalmente, além das bandas, das músicas, além da boa alimentação, do que o Resort Itauá oferece, ele oferece a possibilidade de conexões. Eu não sei se você já deu uma olhadinha para quem está do seu lado e se essa pessoa é por você conhecida. Já vamos fazer um teste? Quem está do seu lado é conhecido? Sim ou não? Aproveitem, tem um celular que hoje em dia não é só mais telefone, tem agenda. Se vocês não tiverem o contato dessas pessoas, coloquem. E eu, na minha experiência de influência, vou dar uma dica para vocês se organizarem no celular. Toda amizade que vocês fizerem a partir dessas conexões aqui do evento, faz o seguinte, qual que é o nome do evento? Peguem a letrinha F-I, Felicidade, escrevam na frente F-I e na frente o nome da pessoa. Por quê? No celular, quando vocês forem buscar o nome de pessoas que você conheceu nesse evento, põe F-I e vai aparecer todos os nomes. Então, meu nome é Darley. Daí você pega meu telefone, você vai colocar F-I, espaço, Darley. Lá na sua casa, de repente, eu quero ver quais as pessoas que eu fiz conexão lá no evento. Escreve FI no buscar, vai aparecer todas. E não vai misturar com os seus contatos do celular, para não ficar uma bagunça. Valeu a dica? E nem precisa passar Pix, tá? Mas de verdade, vocês têm já se preparado para a jornada, né? Como eu disse, vocês já estão aqui no evento que propicia isso. E, já que a gente está falando nesse processo, nessa jornada do envelhecer, eu vou falar para vocês uma pergunta que sempre os meus seguidores fazem para mim com muita frequência. Quando é que a gente começa a envelhecer? Quando? Oi? Então, isso é verdade, né? Tem uma lógica, mas a ciência nos dá uma resposta. A gente começa a envelhecer em torno dos 30 anos. Para uns um pouquinho mais, para outros um pouquinho menos. E por quê? Daí a gente vai entrar numa parte mais técnica, mas eu vou tentar facilitar para vocês. Porque o nosso metabolismo começa a ficar mais lento. Mas o que é metabolismo? De forma bem simples, metabolismo
São todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, da cabeça à pontinha do dedo, que faz com que todos os nossos sistemas, cognitivo, cardiovascular, urinário, digestivo, muscular, articular, disso a Maria Alice conhece muito, todos esses sistemas são abastecidos e supridos por essas reações químicas. Porém, quando vai se aproximando dos 30 anos, o metabolismo começa a desacelerar. Consequentemente, os nossos sistemas sofrem esse impacto e começa o envelhecimento, de uma forma lenta, mas começa. Mas, espera aí, começa de forma lenta? Daí vem aquele mineirinho esperto e fala, mas me diga uma coisa, Darley, por que pessoas começam a envelhecer de uma forma mais acelerada que outros? Tem vários fatores, mas para responder essa pergunta, eu tenho que contar para vocês o seguinte. Vocês saberiam me informar qual é o período da nossa vida, que a gente, como o mineiro fala, mais estraga o nosso corpinho? É dos 20 aos 30 anos. Sabem por quê? Lembra que eu falei, a gente sai da adolescência querendo descobrir o mundo com autonomia já, tendo condições de tomar algumas decisões e praticando essas decisões. Mas daí o mundo começa a nos sabotar, nos assediar com comida boa, com bebida boa, com noitada boa. Porém, nesse período dos 20 aos 30, nosso metabolismo está ali alimentando os nossos sistemas e mantendo eles em plena eficiência, 100%. Por isso que os jovens, quando entram nessa balada, nessa rotina, muitas vezes viram a noite, o dia, bebendo, trabalhando, estudando, enfim, e a energia está lá em cima, porque o metabolismo está dando conta. Porém, é justamente nesse período, por tanto repetir certas atividades, beber demais, ou beber coisas não legais, ou comer demais, ou comer coisas não saudáveis, não dormir muito bem, não se hidratar, não se movimentar, não procurar conhecer coisas novas, não se relacionar com pessoas, ele vai fazendo o quê? Ele vai criando hábitos ruins. Então, vamos pegar uma pessoa que começa a beber demais, em excesso. Quando chegar nos 30 anos, o que acontece? O metabolismo desacelera. Estão me acompanhando? Em contrapartida, os nossos sistemas internos já estão com 30 anos, já não estão 0 quilômetros. E pior, nesse momento, nos últimos 10 anos, eles foram o quê? Maltratados. E daí o sobrepeso, diabetes tipo 2, pressão que se altera e tantos outros problemas de saúde. Espero tenha respondido dessa forma que eu respondo para os meus seguidores. A gente envelhece, então, em torno dos 30 anos. Muito bem, eu falei uma história real. Agora, vamos fazer um faz de conta? Vamos fazer uma história de faz de conta? Nós somos todos amigos aqui e temos só 30 anos. Olha que delícia! 30 aninhos. Vamos embarcar nessa história? 30 anos. E daí a gente faz um pacto. A gente fala assim, todo mundo é amigo, todo mundo se conhece, a gente fala, daqui a 30 anos a gente vai fazer uma viagem. A gente vai para o deserto do Saara. Por quê? Vamos ou não vamos? Todo mundo animado? Vamos. Passado 30, todos nós no aeroporto, já para entrar no avião e decolar. Tudo bem. Chegamos, depois de algumas boas horas, chegamos no deserto, no aeroporto, avião para, de noite, algumas pessoas começam a sair do avião e, de repente, caramba, não me avisaram que seria tão frio aqui. E perguntam para o piloto, qual a temperatura? 4 graus centígrados. E daí, muitos de nós, que é isso? Não me avisaram. Eu não estou preparado para um frio no deserto à noite. É que no deserto, de noite chega até 0 graus. E de dia, até 50 graus positivos. Mas tudo bem, o pessoal vai para o hotel, nós vamos, chegamos lá, dormimos, de manhã cedinho tomamos nosso café, 9 horas, pegamos uma van, algumas vans, e vamos para o deserto. Mas ao sair do hotel,
Outra surpresa, pleno 9 horas da manhã, 40 graus centígrados. De novo um grupo, mas o que é isso? 9 da manhã já está 40 graus? Eu não me preparei para isso, não me falaram sobre isso. E continuamos a viagem, até que a van nos leva realmente para o deserto, descemos todos, e daí aquele vento mais forte que não para, e aquele vento carregando areia, e a areia impactando o nosso corpo, e o pessoal falando, o que é isso? Nós não preparamos, não estamos com sapato adequado, roupa adequada, lenço, óculos, nada. E daí eu tenho que fechar essa história e falar o seguinte, cá entre nós, todos viveram uma experiência de dar vexame. E o que é vexame? É quando você sabe que alguma coisa vai acontecer e você nada faz. Vamos sair desse conto de fadas e agora eu vou trazer uma realidade. Alguns amigos geriatras que eu converso muito, alguns deles falam para mim, Darley, infelizmente, muitos dos meus clientes que vêm pela primeira vez fazer consulta, aparecem com 55, 60, 70 anos de idade para a primeira consulta. E daí eu, evidentemente, sempre chegam com alguma dor, algum lamento. E claro, qual que é o protocolo? Pedir exames. Feitos os exames, eles trazem, então, o resultado. E daí eu analisando na frente do seu José. Olha o exame do seu José. Seu José, você sabia que o senhor tem diabetes tipo 2? O senhor sabia que o senhor tem um probleminha renal? Seus rins não estão trabalhando adequadamente? Pelos exames, o senhor sabia que o senhor apresentou gordura no fígado? E uma série de outros problemas. E daí, o seu José chega para o médico e fala, doutor, tudo isso? E o doutor fala, peraí, mas você não sabia? Eu não sabia, diz o cliente. Eu não pensei nisso, eu não me preparei. Daí o médico põe a mão no ombro do seu José e fala, o senhor não percebeu o processo de envelhecimento dos seus avós? Você não percebeu o processo de envelhecimento do papai e da mamãe? Você não percebeu o impacto dos anos na vida dos seus irmãos, na vida dos seus amigos? E o senhor vem falar para mim que o senhor desconhece, que o senhor não sabia? De novo, gente, é como meu amigo fala, é uma situação de constrangimento que a pessoa sabe, vive, porém, de novo, uma situação de certo vexame, porque mesmo sabendo, ela não fez nada. Ou seja, essa metáfora do deserto, eu jogaria para vocês, quem iria no deserto sem se preparar, sem pesquisar para saber como é que é a temperatura, como que é o ambiente, e acontece na vida real, infelizmente. Bem, então essa metáfora, na verdade, foi para trazer para vocês uma realidade que acontece, infelizmente, com frequência. E quem está falando isso não sou eu, são médicos geriatras que vivem essa situação. E daí não precisam responder, vocês estão se cuidando? Estão se preparando? Isso é muito importante, gente. E vocês vão entender que é tão importante para vocês como é importante para as pessoas que amam vocês. Aliás, eu gosto de falar isso. É muito importante para as pessoas que amam vocês. Porque lá no final, lá no nosso destino final, necessariamente não serão as pessoas que vocês amam que estarão com vocês. Mas certamente serão as pessoas que amam vocês que estarão com vocês. Essa mensagem é real. Bem, feita a jornada do envelhecer, né? Passamos pela experiência do geriatra, mas com essa questão de passar um vexame, ou de não ter feito a lição de casa, eu queria entender como que isso pode acontecer com nós. E daí eu pensei na questão da maturidade. E o que é maturidade? A maturidade, eu trouxe essas duas figuras, da árvore robusta, forte, e do arbusto do lado. A maturidade é a árvore forte e madura. E ela, na verdade, qual a grande diferença entre o arbusto e ela? Primeiro, diante de um vento, de uma tempestade,
A pequena, o arbusto, vai perder folhas, vai perder seus galhos, vai se dobrar e pode até ser levado embora. Mas a árvore